Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem para o coração. Aqui quem está falando é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E hoje, na mensagem para o coração, eu quero ler o texto bíblico de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20, que diz assim: Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Hoje eu quero falar de um assunto controverso e muito complicado no meio cristão evangélico do século XXI. Mas o meu compromisso não é com as multidões. O meu compromisso não é com aqueles que querem ouvir o que querem ouvir. O meu compromisso é com a palavra de Deus e com a verdade da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu me converti em julho de 1980, ainda um adolescente, eu aprendi de homens e mulheres que temiam e tremiam diante do Senhor, pessoas que verdadeiramente o mundo não merecia, mas eram homens e mulheres comprometidos com Deus e com a Bíblia Sagrada. Homens e mulheres que me ensinaram que a palavra do Senhor, ela dura e permanece para sempre. Homens e mulheres que me ensinaram que a Bíblia é a nossa fundamentação de prática no viver. Homens e mulheres que me ensinaram que a fé vem pelo ouvir e ouvir da verdade da palavra de Deus. Homens e mulheres que me ensinaram que a Bíblia transforma a vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e Senhor. Mas hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde vários pastores, vários pregadores e vários irmãos em Cristo Jesus estão se deixando levar por uma mensagem politicamente correta, aonde eles defendem que a Bíblia deve passar por uma atualização e para uma contextualização, para que a mensagem bíblica seja a mensagem do amor de Deus. Mas esta mensagem do amor de Deus deve ser politicamente correta, e algumas expressões como inferno, como juízo final, como pecado, não deve ser utilizado, porque afinal de contas, segundo este posicionamento, Deus ama a todos, Deus releva tudo, Deus aceita tudo e no final todos hão de ser salvos. Só que não é isso que eu encontro na palavra de Deus.
Nos meus tempos de adolescente e juventude, quando se falava em adultério, quando se falava em prostituição, quando se falava em fornicação, quando se falava em homossexualismo, quando se falava em vícios, quando se falava em fazer uma fezinha, quando se falava em mentira, quando se falava em ira, cólera, pagar o mal com o mal, quando se falava de todas as coisas que são imorais e que a Bíblia chama de imorais, estas coisas foram e são determinadas pela Bíblia como pecado. E a palavra de Deus diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu não posso compactuar e não posso pregar algo diferente daquilo que eu aprendi e diferente daquilo que eu vi na vida de outras pessoas, porque a minha vida foi e continua sendo transformada pela palavra do Senhor. Mas eu também vi muitos criminosos, homens com crime de sangue nas suas mãos, que se arrependeram, foram perdoados, deram ouvidos à palavra de Deus e hoje são servos de Deus aplicados, cidadãos honestos e honrados, homicidas, ladrões. Eu vi prostitutas se converterem e se tornarem mulheres honradas, mulheres de um só marido, mãe de filhos. Eu vi adúlteros se converterem e serem transformados e formarem família e serem mais do que vencedores e felizes. Eu vi homossexuais deixarem a homossexualidade porque era pecado, era abominação diante de Deus. Se converteram, se tornaram marido de uma só mulher ou uma mulher de um só marido e hoje têm família e são muito felizes para a glória de Deus. Eu vi e ainda continuo vendo muitas pessoas viciadas em bebida alcoólica e qualquer outro tipo de droga. E eu vejo essas pessoas hoje libertas, transformadas, com suas vidas e os seus lares restaurados. Porque Jesus disse que céus e terra hão de passar, mas a sua palavra nunca há de passar. Se a Bíblia diz que pecado é pecado, a Bíblia também diz que todo aquele que busca o Senhor com o coração quebrantado, contrito, arrependido e pede perdão do seu pecado, o seu pecado é perdoado. Conforme está lá em Miqueias capítulo 7, Deus lança esse pecado no fundo do mar e nunca mais se lembra, e Deus faz desta vida, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 5, Deus faz desta vida uma nova criatura. Deus transforma esta vida, Deus regenera esta vida, Deus faz algo extraordinário na vida de todo aquele que crê em Jesus, se converte e anda nos ensinamentos da palavra de Deus. Faz como o salmista diz no capítulo 1 do Salmo 1. É quando a palavra de Deus ali no Salmo 1 diz que o verdadeiro crente em Cristo não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
O verdadeiro crente em Cristo Jesus é aquele que tem o Salmo 119, versículo 105, como base na sua vida, que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. O verdadeiro crente em Cristo é aquele que diz para todas as pessoas que o pecado leva à morte, mas que observar a palavra de Deus nos leva a Cristo, e quem está em Cristo é salvo. Então, meu querido e amado irmão, eu agradeço a Deus por hoje eu pertencer a uma igreja aonde o pastor sênior, todos os pastores, as pastoras, todo o corpo ministerial e os membros da Primeira de São Paulo, todos têm um compromisso com a palavra de Deus, na qual nenhum i e nenhum tio foi alterado. Porque não somente a igreja que eu faço parte, mas eu creio que a minha vida não deve se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do novo entendimento que Cristo me dá. Eu entendo o que o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, quando Paulo diz a Timóteo: fica naquilo que você foi ensinado, pregue a palavra verdadeira como ela é, independente se você vai pagar um preço, independente se a tua igreja não vai ser uma igreja lotada e cheia, independente se pessoas vão te perseguir, se mantenha firme, porque haverá dias que homens e mulheres se juntarão em torno a líderes que preguem aquilo que eles querem ouvir por causa da comichão, por causa da coceira do seu ouvido. Então, meu querido e amado irmão, palavras como arrependimento, santificação, novidade de vida, hoje em dia não são mais politicamente corretos. Ontem o pastor Paulo Eduardo citou de púlpito no culto da manhã, ontem, Dia das Mães, dia 10 de maio de 2021, ele citou algo que ele viu de uma pregação pela internet, aonde o pregador estava falando sobre a mulher pega em prática de adultério. E ele citou vários pontos da pregação aonde eram corretíssimas, que verdadeiramente a religião, muitas vezes, ela mata do que traz vida. Ele pregou que aquele pregador falou que Jesus tinha uma proposta de vida para aquela mulher, uma proposta de transformação, uma proposta de perdão, uma proposta de amor. Mas aí ele disse que em nenhum momento aquele pregador utilizou o texto inteiro, porque quando a mulher que foi pega na prática de adultério e foi trazida até Jesus, e os religiosos queriam apedrejá-la, sim, Jesus disse aos religiosos: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. E todos eles foram embora largando a pedra, porque todos eram pecadores. E Jesus olhou para a mulher e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher respondeu: Senhor, ninguém me condenou. E Jesus olhou para aquela mulher também e disse: eu também não te condeno. Jesus deu o seu perdão, mas aí Jesus deu a ela uma orientação de vida e de prática. Vá e não peques mais. Não adianta nada, meu querido, você ir na igreja todos os dias, cantar louvores, tocar no grupo de louvor, cantar no coral.
Não adianta nada você ser líder na igreja, não adianta nada você dar aula na escola dominical, não adianta nada você ser pastor. Se a tua vida não for nova, se verdadeiramente você não nascer de novo, conforme Jesus disse a Nicodemos lá no capítulo 3 de João, do Evangelho segundo João, se você não nascer de novo, me perdoe, mas é a verdade. Você não verá a Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer, diz o apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Mas nesta manhã eu quero te dizer, não quero encerrar com uma mensagem pesada, quero encerrar com uma mensagem de alerta. Amado, fique firme naquilo que você aprendeu e naquilo que você foi ensinado por homens e mulheres que temeram a Deus. Lá nos idos dos anos 80, eram um pouco mais de 7 milhões de evangélicos no Brasil, mas eram homens e mulheres que todos conheciam e reconheciam, e pediam oração, e pediam para que estivessem intercedendo, homens e mulheres que todos confiavam. Hoje somos mais de 45 milhões de evangélicos no Brasil. E cada dia é um escândalo em cima de outro. Hoje a política nos dividiu. Hoje nós estamos em guerra por causa de política neste país. Naqueles tempos, político não subia no púlpito das igrejas, não. Naquele tempo, político não falava nas igrejas, não. Naquele tempo, era nos ensinado que a igreja não dependia de política para existir. E hoje nós estamos brigando, estamos nos tornando inimigos por causa de políticos e por causa de conceitos de política. Então, meu irmão, fica aqui hoje uma palavra de Deus para o teu coração. Vamos nos arrepender, inclusive eu. Vamos nos arrepender e voltemos ao puro e simples Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho que transforma vidas, o Evangelho que perdoa pecados, o Evangelho que salva vidas, o Evangelho que faz novas todas as coisas. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até uma próxima.